Existe um certo momento na vida que você para de agradar, para de tentar ser aceito. Quantas vezes você já sentiu que você se esforçava demais para ser visto, para ser admirado, para ser amigo? Você mostrava o mais íntimo dos outros, seus gostos, suas ideias, mas só eram aceitas se fossem aprovadas na forma que os outros queriam. Trago para vocês mais um vídeo sobre o comportamento e as emoções, sobre o peso, no porquê devemos se libertar das amarras da aprovação. Vivemos em um mundo onde as máscaras são mais valorizadas que a própria verdade. Olá, bem-vindo ao canal Pensar é Humano. Meu nome é Bruno, trago para vocês mais um vídeo sobre o comportamento e as emoções, desenvolvendo assim a nossa inteligência emocional. Jung dizia que o maior problema do ser humano é em perder a conexão com seus instintos. Instintos os quais ele descrevia como o impulso do eu interior, aquele quem você é de verdade. E quando eu digo isso, me refiro a uma vida sem amarrações do ego. Aquela sensação em que você sente-se preso simplesmente porque precisa ou necessita agradar os outros. Pensem em uma pessoa que acredita que seu valor se baseia na nota que você deve conquistar, no emprego que se deva obter, no carro que se deva adquirir ou no corpo que precisa ter. O valor baseado apenas na conquista, no ter e não no ser. Quantas pessoas necessitam da aprovação do outro para que tenham a necessidade de ser aprovadas? É uma realidade da nossa vida. E por isso eu trago essa reflexão sobre esse pensamento. Por que a necessidade tanto de agradar aos outros? A necessidade de agradar começa cedo e na infância. A busca pela aceitação te coloca em um estado de troca. Às vezes o intuito possa ser realmente de aprendizado, mas infelizmente é colocado muito mais sentido na imagem que você deva ter e não na pessoa que você deva se tornar. Assim se torna aquilo que Carl Jung, um grande psiquiatra, inclusive discípulo de Freud, uma vez definiu como persona. A máscara social que todos usam para moldar os parâmetros dos grupos na sociedade. A persona é necessária para construir relações, desenvolver papéis, mas quando nos confundimos com essa máscara, se perdemos o contato com o self, ou seja, o nosso eu interior. O fato é que a ideia de mostrar o seu eu interior te traz medo, pois quando você fazia isso na infância, você era repreendido ou julgado. Você não podia chorar porque isso era sinônimo de fraqueza. Você não podia gostar de desenhos animados, pois já estaria grande demais para isso. Era sinônimo de infantilidade. Para seus colegas, aquele da roda de cerveja, você não podia ser romântico, pois isso era sinônimo de fragilidade. E homens jamais devem demonstrar fragilidade. Isso na percepção dos outros. A questão é que talvez a ideia que você acredita ter hoje possa ter sido imposta por terceiros. Talvez essa necessidade por reconhecimento ou busca por pertencer a um determinado grupo seja o ego buscando a atenção que não teve na infância ou que queria ter. Libertar dessa necessidade entre escolhas de lado ou busca por reconhecimento te liberta, te traz paz interior, que todos nós merecemos. Essa busca por querer estar em lados, de visões opostas, por querer brigar, por querer reconhecimento, é uma das coisas que mais enfatiza em nossa sociedade. Não conseguimos viver de verdade porque precisamos colocar máscaras, porque precisamos ter algo, conquistar algo. Você liga suas redes sociais e vê algumas representações do que supostamente seriam felicidade. E você fica literalmente preso porque já que uma pessoa é feliz por ter isto, por conquistar aquilo, você deva também. Um corpo perfeito, um carro, uma casa, um emprego dos sonhos. A verdade é que a felicidade não se baseia apenas no ter, e sim no ser. É uma busca interior que devemos olhar para nós mesmos. Inclusive tem uma frase de Jung que diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É essa a questão. Nós devemos olhar para dentro, para quem nós somos de verdade. Não para aquilo que precisamos ter, porque o outro tem, porque é feliz, mas porque precisamos ser de verdade. Ser uma boa pessoa, ser um bom ser humano, viver a vida sem medo de negação ou aprovação dos outros.
Viver preso pelas amarras da aprovação só te faz sentir-se infeliz, vazio por dentro. Muitas vezes eu mesmo já me deixei levar pela necessidade do que os outros achavam que eu precisava ter. E essa necessidade por buscar a aprovação dos outros faz seguirmos por caminhos que nem sempre nós queríamos seguir. Caminhos, às vezes, por causa do valor financeiro, pela questão do corpo perfeito, dos sonhos de pais ou mães que colocam em seus filhos, ou às vezes de ter reconhecimento, ser popular. E é um grande falso engano isto, porque faz se perder nessa trajetória. E no fim das contas, quando você conquista tudo isso, você acaba tendo um vazio interior, do qual você não consegue encontrar mais saída para sair. Essa busca pela perfeição, você entra numa rede social e simplesmente é deixado levar pelo prazer do que os outros mostram, do que é mais fácil, do que é mais rápido, mas você chega a ficar se julgando demais porque você queria alcançar aquele objetivo. Só que às vezes não é realmente aquilo que você quer. São ideias impostas na sua mente. Possam ser ideologias, podem ser ideias de grupos, de lados, independente. A questão é quem você é de verdade, quem você busca se tornar e não o que você busca ter. É claro que as máscaras sociais fazem você ter a profissão, ter o reconhecimento por algo conquistado. Elas não precisam ser exatamente excluídas da sua vida, mas não acredite que você é definido por elas. Outro fato é se colocar como vítima da sociedade. Não vemos hoje em dia quantas pessoas se colocam com o fato do vitimismo, do sentido em que preciso ser vítima para ter toda a atenção. Pois isso também é um ego querendo atenção. Quando buscamos essa atenção de que olhem para a gente com fragilidade, é uma necessidade, um vazio que quer ser preenchido substancialmente por a atenção das outras pessoas. Isso é o ego te protegendo. Quantas vezes você disse palavras que magoaram os outros porque eram a verdade, mas na verdade você queria ter orgulho de estar certo? Isso também é um ego. Tudo que te coloca melhor que o outro te coloca como um personagem e não como o eu de verdade. Já dizia Sócrates, o sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Reconhecer a sua limitação, reconhecer que você não necessita da aprovação do outro e necessita ter aquilo que os outros querem que você tenha, ou seja, você se liberta dessa prisão que é viver para agradar os outros. O fato é que a humildade faz o ser humano ser digno de viver uma vida sem amarras. E não digo que você precisa ser padre ou monge para ser livre. Você necessita ser consciente de quem você busca se tornar. A gente aprende na vida com as pequenas coisas. A gente aprende se tornando uma pessoa melhor, fazendo o que é certo, ajudando as outras pessoas, sendo um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. Isso transforma a vida de outras pessoas e fazem com que tudo aquilo que a gente faça volte para nós mesmos. E mesmo que às vezes você não consiga realmente ter o reconhecimento das outras pessoas, você sabe de verdade que fez o certo. Isso é seu eu de verdade. Isso é a certeza que te promove a seguir em frente, que te dá motivação. E não ficar apenas no vazio substancial das coisas, porque quando chega numa idade, quando chega na idade em que você já é pai, já é mãe, já tem filhos, você começa a pensar no passado, nas coisas que você não conseguiu conquistar. E se você for preso realmente nessas amarras da vida, seja pela vaidade, pelas máscaras que são impostas a nós, você se torna uma pessoa infeliz. E é o que acontece com muitos hoje em dia, quando entram na depressão, porque por mais que tenham empregos dos sonhos ou estão em busca de algo que sempre buscaram a vida toda, percebe que aquilo não faz mais sentido. Percebe que aquilo não preenche mais o vazio do qual não foi preenchido lá na infância. É por isso que precisamos amadurecer e reconhecer que o ter é substancial. O ter é uma agregação, é uma coisa que te agrega à sua vida.
Não para que você seja de fato feliz, mas que isso complete sua felicidade em si. Que não necessitamos dos outros, das aprovações dos outros para ser realmente felizes. Larga a mão da televisão, das redes sociais. Largue mão dessas coisas que te prendem. Quantas horas você fica preso em redes sociais e não consegue ver o sol lá fora? Quantas coisas são bem mais aproveitadas quando vivemos a vida de verdade, quando vivemos um dia de cada vez. Não seja preso pelas amarras da aprovação, nem pelas máscaras que são colocadas a você, mas se torne realmente autêntico, único, por ser realmente quem você é. Se for para chorar, chore. Se for para brincar na chuva, brinca, se divirta, se alegre, viva de verdade. Se for para assistir algum desenho animado, assista com o maior bom ânimo. A verdade é que todas essas amarras, essas prisões, são presas por crenças limitantes, que nos impedem realmente de sermos felizes de verdade. E é isso que a capacidade de pensar faz com que a gente se liberte dessas correntes, porque é somente olhando para si mesmo que você reconhece a própria verdade. Bom, e esse é meu vídeo. Trago para vocês mais uma reflexão sobre quem somos de verdade, sobre libertar-se dessas amarras. Espero que tenham gostado, espero que sigam nas minhas redes sociais, aqui do lado, ou possam contar sua história aqui para este e-mail aqui embaixo, e trago mais iluminação nesse caminho para o despertar, para uma inteligência emocional, mas também para o despertar da nova consciência que precisamos ter, para que assim o mundo, quem sabe, seja melhor. E é por isso que eu sempre digo, pensar é humano.